segurar sozinho. Quando o pessoal Tá começar a aí. entrar, eu falo. Coloca aí o tripé. Não, o tripé não vai dar. Não, A tu não não ser vai que o ter Dani como segurar consiga. isso. Como é que vai ter? Vai ficar cansativo para ele segurar. Gente, fala, pessoal. Boa noite, pessoal. Já tá, gente? Pergunta aí se Já, o já pessoal tá entrou. entrando. Gente, olha só, a gente acabou de voltar, tá? Aí a gente pede, como sempre, deem boa noite, digam oi, vejam se estão ouvindo a gente bonitinho, Eu tô tá? aqui, A tá, gente teve que gente? virar aqui o telefone para vocês, né? Cecília chegou, pelo menos vê ela ver, né, Cecília? Não sei se ela tá ouvindo a gente aqui, Ai, meu mas, Deus. mas vamos lá. Eu acho que tá dando agora. Olha pra Deia, Deia. Olá, pessoal, muito boa noite. Ecoando a voz dos mártires, começando mais uma live nessa sexta-feira, 3 de janeiro, com alguns minutinhos de atraso, mas a imagem aqui no meu PC está boa. Quero saber com vocês se está boa a imagem. E, por favor, informem. Boa noite, querida Flávia, Cleide, Cláudia Busac, linda. Muito boa noite. Perfeito, perfeito. Gente, eu vou só compartilhar aqui. Avisem aos amigos de Isso. vocês, tá? Porque a grande questão é o seguinte, né? Nada pode ser escondido. Só que a mídia, às vezes, as pessoas não escondem as coisas da gente, mas formatam. E a gente que está acompanhando esse noticiário aí, televisão, internet, a gente percebe que tem gente com essa informação distorcida e tem gente que está perdida, né? Então, para você que está perdido, fica aqui com a gente para você entender o que está se passando e para você que está mais ou menos inteirado, mas que só está pegando de fonte oficial aí, de mídia oficial, de grande mídia, tenta comparar com o que a gente vai falar aqui também, porque na verdade esse problema todo aí. Ih, elogiaram teu cabelo, ó. Falaram que tá lindo. Meus A cachos. Flávia ganhou a Deia hoje. Ela falou que o cabelo da Deia tá lindo. O do meu cabelo vocês não falam, né? Mas tudo bem, faz parte da vida. Que na verdade a gente tem uma foto, uma grande foto do que está acontecendo e simplesmente parece que do nada, de repente, o Trump vai lá e ataca, né, Bagdá lá e o carinha lá do Irã. Mas o que que veio antes? O que que está por trás disso tudo, não é verdade? Então a gente vai tentar puxar um pouquinho o que que aconteceu antes disso tudo daí, tá? Eu também estou tentando me inteirar sobre esse assunto aí. Tenho ouvido algumas coisas aí, alguns prós e contras, e a gente vai tentar puxar alguns dados aqui, informações, dados, dados e dados e fatos, para a gente não ficar no plano das abstrações e das meras opiniões. Tá? Então, o objetivo hoje é tentar começar a esclarecer essa questão dessa morte lá, desse ataque do Trump lá em Olha Bagdá. só, gente, Tá? detalhe para vocês terem uma noção de como a minha situação está complicada nas redes. Uma informação aqui imediata para vocês, rápida. Eu acabei de receber uma mensagem aqui do Facebook, na minha página, Déia Fernandes, no meu perfil. Desde setembro, eu não tenho quase entrado nas redes, como a maioria sabe, eu tive um problema muito sério com um irmão que ficou doente desde setembro, e só em novembro ele veio a falecer, né? Então foi um momento muito difícil na minha vida, então eu fiquei paralisada nas redes, praticamente paralisada. Mas o Facebook já tinha boicotado o meu trabalho, eu já estava com uma visualização muito baixa, né? E como eu fiquei de setembro até dezembro praticamente paralisada nas redes, porque eu não tinha condição psicológica de trabalhar, e eu tive que ficar muito no hospital, sem dizer que em novembro ele faleceu e foi um baque muito grande, aí é que eu parei mesmo e só estou voltando agora. E eu acabo de descobrir aqui, e eu tinha que dar essa informação para os meus seguidores, né? Saber por que eu estava ausente das redes. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Mas vamos lá. Ação bloqueada. Você está temporariamente impedida de recompartilhar publicações até 8 de fevereiro. Não estou conseguindo, então, compartilhar. Vou tentar agora pelo Andréa Fernandes. Desculpa, gente, mas é que o Facebook está me bloqueando. Ainda mais por saber, eu soube disso agora. E eles tomaram conhecimento que eu ia fazer essa live. Então, eu agora vou ver se eu consigo pelo meu outro perfil. Então, eu peço a vocês que compartilhem ao máximo essa live, porque pelo Déia Fernandes eu não vou ter condição de compartilhar, tá bom? E a gente já vai começar agora, peço perdão. Ó,
Estamos bloqueados. Vamos direto aqui, então. Então, vamos não direto tem como aqui. trabalhar isso. A gente precisa entrar aqui. Sim, gente, Nosso perdão. tempo é curto. Estou bloqueada nos dois. Mas vamos lá, quanto ao acontecimento lá do assassinato do general, né, Soleimani, né, esse que era considerado uma das mais importantes autoridades no Irã. E eu já começo dizendo o seguinte: ó, gente, boa noite. Eu não estou enxergando nada aí do que está escrito. Ideia. Desce o gelo, vamos embora. Qualquer coisa eu pego aqui. Ele pega. Então, o que Qualquer ocorre? Como todos souberam, na manhã de sexta-feira, os Estados Unidos promoveram um ataque cirúrgico contra 2 veículos. Um deles carregava simplesmente esse general, que era, como a mídia está toda dizendo, era muito querido, popular. Inclusive, vocês vejam que a grande imprensa está sempre dizendo que ele era um herói no Irã. E, aliás, tem instituto de pesquisa que tem certa fama, que considera, segundo essas pesquisas, que esse terrorista, gente, desculpa, tá? Mas eu só vou chamá-lo de terrorista, legal? General terrorista, né? Eu não vou dar fama para... Mas você tem que explicar por que ele é terrorista. Sim, né? sim. Você vai explicar, sim, né? Vou explicar. Não, porque ela está dizendo que ele é terrorista. Eu tenho que explicar por quê, né, gente? Por favor. Sim. Ele era o responsável pela Força Quds, que era uma unidade especializada da Guarda Revolucionária Islâmica. Essa Força Quds era responsável pela promoção de todos os projetos expansionistas que o Irã tinha, porque a gente sabe que desde a Revolução Iraniana em 79, o Irã tinha por objetivo expandir a revolução, né, que na realidade foi um golpe, né, de Estado, enfim, foi uma jihad bem sucedida, mas o objetivo deles era expandir pelo Oriente Médio e também pelo mundo, né? Até porque, gente, tanto no sunismo quanto no xiismo, o Islã pretende submeter todo o mundo à Sharia, a lei islâmica e tudo mais. Então, o que ocorre? Esse general, ele era muito importante porque ele ficou sendo o responsável direto pela implementação de toda a parte de política externa, de atentados terroristas promovidos pelos grupos terroristas que eram financiados pelo Irã, porque entendam bem, gente, o Irã é um dos estados, ou melhor, é o estado que mais promove o terror no mundo. Tá? E o que ocorre? O terror ele é promovido através de quê? Principalmente dessa figura. Era ele que era responsável de organizar os grupos terroristas no Oriente Médio, na América Latina. A gente tem, inclusive, live aqui mostrando que o Hezbollah está muito presente na América Latina. É um grupo narcoterrorista, porque eles têm o tráfico como braço direito, tá? E além da África, você está falando, então, dessa pessoa que morreu. Sim. Ele, então, era o responsável por essa política expansionista do Irã, promovendo todo o arcabouço tático, toda a organização dessas milícias. É interessante, gente, que na mídia árabe, eu quero já deixar claro o seguinte, eu passei o dia todo lendo informações direto da mídia árabe. A maior parte do que eu li hoje foi mídia árabe. Essa live a gente não vai dar nem para entrar muito no assunto, né? A gente vai só começar, porque é muita coisa para passar para vocês. Mas entendo bem. Então, esse general terrorista, então ele tinha a ligação, o vínculo dele era direto com Khamenei. E por que ele era tão querido no Irã? Porque, como eu falei, não terminei, tá, gente? Desculpa, mas eu não terminei. Existe um instituto de pesquisa renomado que diz que 82% da população iraniana tem, ou no caso tinha, mais apego a esse general terrorista do que ao próprio Khamenei e o presidente Rouhani, para vocês terem uma noção. Então, ele era muito querido. E por que ele era muito querido? Um dos motivos principais agora, nos últimos tempos, além de toda aquela propaganda que o Irã fazia por ele ter apoiado o regime, por ele ter sido um grande oposicionista do Ocidente, do sunismo e tudo mais, desde os idos da Revolução. O que mais chama atenção em relação a esse amor que os iranianos têm a ele, que é verdadeiro, a gente não pode dizer que é mentira, é verdadeiro. Milhares de pessoas saíram às ruas
da cidade natal dele, tá? Mas o Irã, ele sempre promoveu um grande jogo de propaganda em relação a ele. Para vocês terem uma noção, essa criatura fez um discurso muito famoso em 2007. Esse discurso, ou melhor, nesse discurso, ele simplesmente começou a ovacionar jihad, tá? Porque a base desse general terrorista era promover a expansão do Islã xiita iraniano através da jihad. Ponto. Gente, por isso que ele era um terrorista jihadista, porque a expansão era feita através de milhares de células terroristas. E, gente, não sou eu que estou dizendo, eu vou colocar link aqui para vocês. Nesse discurso que ele fez em 2007, quando eles estavam comemorando, isso está no Mendeley, eu vou colocar o link aqui, quando eles estavam comemorando, ele fez um discurso em comemoração ao aniversário da guerra Irã-Iraque, né? Então ele estava ali humilhando o Iraque, porque o Irã sempre teve o desejo de engolir o Iraque, a realidade é essa, e hoje é o Irã que comanda o Iraque. Esse ataque é um resultado do poder de influência, de comando que o Irã já estava exercendo sobre o Iraque e de um ato de guerra. A imprensa, a extrema imprensa não quer dizer para você, mas quando houve a invasão da embaixada, a gente já vai falar já, isso é um ato de guerra. Qualquer internacionalista, qualquer advogado sabe que isso Tem uma pergunta. Sim. A minha pergunta é a seguinte, eu ouvi falar que tudo isso começou agora no dia 31, porque estava havendo um protesto na embaixada americana em Bagdá. Como os iraquianos ou os iranianos, não sei. A imprensa Não, o que eu ouvi foi isso, olha só, vê se você também não aprendeu assim. Que eu estava lendo isso, inclusive. Que houve um protesto, né, nossos direitos, né, e aí eu já puxo aqui, já a sardinha já aí derramo a minha peçonha aqui. A gente pensa em protesto como que acontece no nosso país, né? Nossos direitos, né? Protesto feminista, protesto LGBT, protesto disso, protesto negro, né? Queremos nossos direitos. Eles simplesmente foram protestar pelos direitos deles no prédiozinho de 5 andarezinhos, né? Na embaixada americana. Me parece que não foi bem isso. Eu quero, se ela não falar isso agora, ela tem que falar depois. Foi realmente um protesto na embaixada americana em Bagdá? Será que foi só isso? Bom, primeiro, fala depois. Gente, como eu já estava até falando antes, esse general terrorista, até voltando ao discurso, já falo, já... Tá, não esquece de falar disso. O discurso de 2007 que é importante para você saber o perigo. Ele era o homem mais perigoso do Irã, tá? Só para vocês terem uma noção. Inclusive, quando Trump ameaçou o Irã com retaliação por causa dos ataques constantes contra tropas americanas, ele deixou claro, olha, não vai reclamar com o presidente, não, reclama comigo. Isso está na imprensa, é só vocês lerem. Então, o que ocorre? Na realidade, quando ele fez esse discurso em 2007, que em 2014 foi reverberado, era um discurso enaltecendo a jihad e dizendo que o Irã conseguiu esmagar o Iraque, que o Irã era o todo-poderoso nesse discurso. E ali ele fez uma ode à jihad e falou com todas as letras, e por isso que eu estou trazendo esse discurso para vocês. Ele disse o seguinte: o Ocidente, e vocês vão entender por que foi importante esse ataque do Trump, ele disse: o Ocidente só respeita o Irã por causa do poder de dissuasão através da nossa guerra assimétrica com os nossos terroristas, eles não chamam de terroristas, né? Mas com os nossos terroristas, com os nossos guerreiros. É através dos nossos guerreiros que a gente consegue fazer essa dissuasão com a nossa jihad. E ele falou, gente, que em 2007, ele disse, nós temos milhares. Queridos, ele não falou centenas, ele falou milhares de grupos terroristas, ele falou de células financiadas pelo Irã em todo o mundo, e ele disse, não fui eu vou colocar o link aqui, ele disse que milhões de guerreiros do Islã, né, guerreiros que eram cooptados pelo Irã, estavam a serviço dessas milhares de células terroristas. Então, entendam bem, como a questão era grave. Em 2007, nesse discurso, ele já avisava que existiam milhares de células. E para você que não sabe, é por isso que
Não é só o Hezbollah no Líbano, no Iraque e em tantos outros países, as suas unidades, as suas filiais que existem, mas são milhares de células, inclusive milícias xiitas iraquianas, eram financiadas, muitas eram financiadas pelo Irã. Então, o que ocorre? Ele, em 2014, ele foi colocado em todo o Oriente Médio pelo Irã, pela mídia iraniana, e principalmente dentro do Irã, e por isso o amor dos iranianos por ele, de muitos por ele, como aquele que salvou o Iraque, o salvador do Iraque. Era assim que ele era retratado, porque ele, segundo a mídia iraniana, ele teria retomado 1/3 do Iraque, que estava nas mãos do Estado Islâmico, porque a gente sabe que 40 países participaram da luta contra o Estado Islâmico, mas o Irã também participou no Iraque, até por causa do seu poder de influência ali. Ele era importante naquela luta. Mas não foi só o Irã. Inclusive, o Irã ele comandou milícias curdas no Iraque. E depois, sabe o que aconteceu? O terrorista morto, gente, para quem não sabe, ele é que tirou a ideia de uma emancipação dos curdos, porque depois do Estado Islâmico ter sido jogado para escanteio, os curdos, vocês sabem disso, deu em toda a imprensa, estavam tentando a emancipação, um Estado independente. E vocês sabiam que foi justamente esse general terrorista que se levantou para não dar aos curdos, quer dizer, não foi só ele, mas ele foi uma das principais influências ali. Porque, entendam bem, gente, clérigo do Iraque, o ayatolá iraquiano, ele simplesmente, para você ver o poder do Irã ali dentro, o poder, foi ele que indicou o primeiro-ministro depois que o próprio, não, foi o Sadr, o ayatolá, na realidade, pediu ao primeiro-ministro do Iraque para que ele viesse renunciar. E sabe por que ele pediu? Porque o povo estava indo para as ruas reclamando do problema econômico, de corrupção e tal, mas reclamando também de quê? Da incursão iraniana no Iraque. E aí que a gente vai chegar já na embaixada que ele perguntou. Entendam bem, queridos, tudo que aconteceu, parte do que aconteceu, e a gente vai ver como se deu isso, foi cortina de fumaça, tá bom? Só a pontinha do iceberg. Sim. Porque o que eu estou aprendendo é isso. Simplesmente houve um protesto na embaixada americana em Bagdá, o Trump chega lá e pum. É isso que eu tenho ouvido por aí. É isso que estão falando aí e nos seus grupos de amigos aí, inclusive na mídia está sendo falado isso. Não é, entendo bem, o Irã já de fato comanda, escutem bem, comanda o Iraque. Esse segundo moço que morreu, terrorista, que morreu lá no ataque que os Estados Unidos fez maravilhosamente bem, esse segundo personagem, se vocês lerem no jornal, a imprensa chama apenas de líder, de comandante, ou melhor, de vice-comandante como é que eles chamam? Das Forças de Mobilização Popular, que é uma milícia xiita financiada pelo Irã. E é uma milícia xiita financiada pelo Irã que hoje é tão importante que ela tem o maior peso parlamentar presente no Irã, para vocês terem uma noção que o negócio é sério. Esse cidadão, a imprensa só apresenta assim, só que ele não era só isso não, queridinhos. Esse cidadão também era simplesmente comandante das chamadas Brigadas do Hezbollah, que é o Kataib Hezbollah. O que é isso? É uma célula terrorista iraniana presente em solo iraquiano e sírio, e que dali... Por que Netanyahu ficou tão feliz com o ataque? Vocês vão entender já. Essa célula do Irã... Olha aí, gente. Desculpa, eu vou atropelando porque é muita informação. Essa célula terrorista, em que o comandante também foi morto junto com o general lá terrorista do Irã, essa célula, ela simplesmente era responsável por abrigar material e preparar as tropas para do Irã, da fronteira do Iraque, passar para a Síria e da Síria promover ataques contra Israel. Então, entendam bem, gente, o Iraque abriga várias milícias, gente, não tem como nem a gente contar. Milícias, sim, é um barril. Milícias financiadas pelo Irã. E esse comandante que morreu junto com o general terrorista iraniano, esse comandante estava à frente dessas forças de mobilização popular
que era uma milícia xiita local, lá no Iraque, e também do Hezbollah, só que do Hezbollah ali do Iraque. E o que ocorre, gente? O Hezbollah estava, do Iraque, junto com essas forças de mobilização iraquiana, estavam promovendo ataques, gente, escutem, dezenas de ataques contra os Estados, ou melhor, contra tropas americanas e contra o exército iraquiano. É isso mesmo, gente, é isso mesmo. E como eu estava falando no início, quem exigiu a renúncia do primeiro-ministro iraquiano foi justamente o Ayatollah pau-mandado do Irã, o Ayatollah xiita lá do Iraque, é que exigiu que o primeiro-ministro renunciasse. E ele renunciou. O Iraque é que estava no meio para tentar... O Irã é que estava influenciando na política interna para tentar colocar um primeiro-ministro. Tá? E quem estava influenciando era justamente um clérigo que foi mandado direto do Irã para comandar essa formatação de poder do próximo primeiro-ministro. Só que o que aconteceu, gente? Daí, se você puder falar mais devagar, a gente agradece. Ah, tá, tô pedindo para desculpa, perdão, gente. Olha, te chamaram de moça, fica feliz. Te chamaram de moça e pediram para a moça falar mais devagar. Tá, ela tá empolgada por causa dos cachinhos dela naturais. Sim, é natural, gente, é natural. É natural ali do salão da Creide. Já me perdi. Não sei, retoma de onde você quiser. Bom, mas aí o que acontece, gente? Então, então o Irã, de fato, já estava comandando segundo a própria mídia local no Iraque, esse comandante que morreu junto com o general terrorista iraniano, ele já era considerado o primeiro-ministro de fato do Iraque. Entende bem, gente? Aquele que era considerado... Prestem atenção, o Irã comanda o Iraque, tá? O Irã, tá? Então ele já era considerado o primeiro-ministro de fato do Iraque. Isso vocês vão ver na mídia. Aí o que acontece? Já dezenas de ataques aconteceram, mas antes desses ataques contra as bases iraquianas, onde tinham tropas americanas, inclusive teve base, que a gente vai falar já de Kirkuk, onde os americanos estavam lá justamente com aconselhamento, ajudando, estruturando o exército iraquiano para combater o Estado Islâmico, né, que é um problema sério ali. Então, estavam a convite, né? Essa tropa americana lá. Aí, o que ocorre? Há muito tempo, o Irã vem promovendo uma atitude beligerante lá no Oriente Médio. Há muito tempo. Se vocês devem lembrar, houve o ataque a petroleiros no Golfo, em junho. Vocês estão lembrados disso? Eu vou trazer o contexto para vocês verem que a mídia mente. Quando ela diz, o Trump está sendo belicoso, quer começar a Terceira Guerra. Quem quis começar a Terceira Guerra Mundial desde sempre foi o Irã, e não o Trump. Foi ele que atacou lá, em junho do ano passado, os navios noruegueses, os cargueiros, né, os petroleiros norueguês e japonês, entendeu? Além disso, quando foi em setembro, o Irã também atacou 2 instalações petrolíferas lá na Arábia Saudita. Né? A gente viu as manchetes nos jornais, 25 mísseis contra essas refinarias. Uma delas era a maior da Arábia Saudita. E foi comprovado com exames periciais no local que a origem dos artefatos eram de origem iraniana. Aí o que acontece? A escalada de tensões no Oriente Médio só aumentando graças ao Irã, a mídia, que sempre foi favorável a essa hegemonia, a essa tentativa de hegemonia iraniana ali no Golfo, no Oriente Médio, simplesmente ficou calada e continuou. Só que tem um detalhe, houve uma escalada de tensões no Iraque. O Irã, através de diversas milícias terroristas financiadas, né, pelo Império do Terror, e uma delas é a Hezbollah, e essa do comandante que morreu junto, né, as forças de mobilização popular, eles estavam atacando as tropas iraquianas há muito tempo. E mais ou menos 2 semanas antes do incidente lá na embaixada,
O Pompeu, gente, tanto o secretário de Defesa quanto o secretário de Estado norte-americano avisaram ao Irã: parem de nos atacar. Eles foram avisar, fizeram igual a Israel, gente, igual a Israel. Eles avisaram: parem de nos atacar, e ainda deixaram claro, porque nós vamos fazer sérias retaliações, e deixou claro, e será contra o ator principal. Isso foi falado mais ou menos, ator principal, Irã, tá? Isso foi falado mais ou menos 2 semanas antes desse problema do dia 31 de dezembro. Só que eles continuaram atacando tanto o exército iraquiano quanto os americanos, só que aconteceu um pequeno problema, né? Eles deram azar de num desses 30 mísseis que eles lançaram, agora eu não me lembro se foi dia 29 ou dia 30, não me lembro, mas que eles lançaram contra a base iraquiana de Kirkuk, e simplesmente lá um americano morreu e outros 4 militares norte-americanos ficaram feridos, né? Então, entendam bem, os Estados Unidos estavam lá a convite para auxiliar o exército iraquiano. E aí morre americano e outros ficam feridos nesse ataque. O que o Iraque fez? O Iraque, gente, vou dizer para vocês, o primeiro-ministro morde e assopra, tá? Sabe por que ele morde e assopra? Ele não pode expulsar os Estados Unidos porque ganha 30 bilhõezinhos de dólares, 30 bilhões só, para ser recuperado, para recuperação, restauração lá do Iraque, né, devido a todos esses conflitos que aconteceram e tudo mais. Então, eles ganham muita grana dos Estados Unidos, mas também tem milhares de terroristas financiados pelo Irã e toda a influência clerical e política, como eu já falei. A maior bancada parlamentar no Iraque é justamente manipulada pelo Irã. Então, a gente não precisa nem falar nada. O que aconteceu? Houve esse atentado e os Estados Unidos não brincaram em serviço. Foram atacados, gente, direito internacional. O Iraque não fez nada para punir, vai punir? Quem atacou foi o Hezbollah, ou foi o Hezbollah iraquiano, tá? Que eles chamam de Qatar, eu não me lembro mais o nome, eu sei que é Brigadas do Hezbollah, em português é Brigadas do Hezbollah, mas eu vou chamar de Hezbollah iraquiano para não ter que ficar repetindo. Então eles foram atacados, os Estados Unidos fizeram logo depois um ataque cirúrgico contra 5 bases, entendam bem, não foram 5 bases iraquianas, foram 5 bases desse Hezbollah iraquiano financiado pelo Irã. E essas 5 bases, gente, lá ali na fronteira de Irã e Iraque, foi a imprensa árabe, né, ocidental, não gosto de ler imprensa ocidental, só leio com necessidade. Mas a imprensa árabe diz que isso foi um grande golpe contra o general terrorista iraniano e contra o comandante terrorista local, né, que comandava o Hezbollah local. Então, o que ocorre? Porque dali eles mandavam tropa e material tudo para a Síria, e da Síria servia para atacar Israel. Então, os Estados Unidos foram lá, fizeram 5 ataques, né, mataram 25 terroristas, aquela coisa toda, e o governo iraquiano vendido foi reclamar do ataque dos Estados Unidos, que só veio porque o Iraque não abriu a boca para condenar a morte e nem tomar postura, na realidade nenhuma, a morte do americano, né? Então ocorreu o ataque, os Estados Unidos foram condenados, aquela coisa, mas eles já tinham avisado que se continuasse aquela escalada de tensão, se continuassem os ataques, eles iriam revidar. Eles deixaram bem claro. Aí o que ocorre? Vamos lá. Dia 31 de dezembro, né? Sim, vamos lá, que isso é mais importante. Eu vou trazer uma notícia para vocês que eu tenho certeza que a mídia ocidental não deu. Não li todos os jornais, não tem como a gente ler, mas eu li os principais e eu vi que eles não deram essa notícia. O que foi esse protesto lá na embaixada norte-americana, né? E que eu digo para vocês, não foi protesto, foi na realidade uma ação terrorista financiada pelo Irã e que na realidade deu sim motivo para os Estados Unidos, só isso por si só, tá? Deu sim motivo para os Estados Unidos retalharem o Irã de forma mais enérgica. Por quê? Há muito tempo, alguns meses, a população iraquiana já estava saindo às ruas. Eu fazia aqui a distinção
o que a população fez e o que foi o Irã com as suas milícias fazendo, tá? Há meses atrás, a população estava indo às ruas para reclamar de questão econômica, de questão de corrupção e tal, e da influência iraniana ali no território iraquiano. A população saiu às ruas. Sabe o que aconteceu? Gente, olha, digam isso para todos os amigos de vocês, joguem nas redes. Esse crápula desse assassinado lá pelos Estados Unidos, esse general terrorista, ele mandou fazer com a população mesmo que eles estavam fazendo com a população iraniana. Você não leu nos jornais, mas nos protestos em novembro que ocorreram lá no Irã, aconteceu também no Iraque, mas aconteceram no Irã, contra o Irã, protesto no Irã do povo iraniano, o que eles fizeram foi mandar as forças de segurança sentar tiro na população em defesa. Foram mais de 300, isso que eu li na época, nem lembro se aumentou isso, porque foi um período que eu não estava lendo tanto jornal, né, por causa dos problemas que eu estava passando, jornais internacionais. Então, foram mais de 300 pessoas da população que foram assassinadas por ordem desses trogloditas, assassinos lá do Irã. Então, o general terrorista iraniano deu a ordem para os grupos, isso está na imprensa árabe, deu ordem para os grupos, as milícias terroristas xiitas, lá no Iraque, financiadas pelo Irã, sabe para fazer o quê? Fuzilar. Gente, fuzilar. Foram mais de 450 mortos iraquianos indefesos que saíram para protestar dizendo não queremos o Irã comandando o nosso país, nós queremos nossa autodeterminação, nós não queremos, porque eles sabem o que significa o Irã, né? Então o que acontece? Por ordem do Soleimani, justamente dele, as pessoas eram fuziladas nas ruas. E isso tirou mais e mais o povo. Só que, como são milhares de terroristas a serviço do Irã, é complicado, né? E o próprio governo é a favor do Irã. Então, o Irã já estava impedindo a população iraquiana, olha que coisa séria, mas ninguém da Globo reclamou, nem o Guga Chakra, né? Desse absurdo do Irã mandar fuzilar, o Irã não, o próprio comandante lá, terrorista, mandar fuzilar o povo. Mas, e na embaixada? Você vai perguntar, Deia, na embaixada, foi o povo lá que foi queimar a bandeira, escalou lá o muro da embaixada, queimou a bandeira americana, como os iranianos costumam fazer lá, né? É isso mesmo, Cláudia, a mídia se cala. Foi o povo? Não, gente, eu tenho o link e vou passar para vocês. Quem escalou os muros? Foi lá, quebrou tudo, botou fogo, botou porta abaixo e tudo mais, só não fez pior porque sabiam que o negócio ia ficar muito bravo. Quem fez isso foi simplesmente esse grupo, que eu já falei para vocês, essas forças de mobilização populares, né? Na força de mobilização popular. Esse grupo financiado pelo Irã e também, sabe mais quem? O Hezbollah do Iraque. Gente, eu tenho foto na mídia árabe, isso em jornal da mídia árabe, mostrando que estava presente lá quando o outro defunto, né? O outro terrorista que foi morto, que era o comandante do Hezbollah, que a imprensa não falou que era comandante do Hezbollah iraquiano, só falou que era da milícia local. Ele esteve presente apoiando e tirando selfie, inclusive, junto com outro comandante do Hezbollah. Sim, gente, os comandantes do Hezbollah invadiram a embaixada. Isso não é invasão? Cadê os advogados dessa terra? Cadê os internacionalistas que não sabem que invasão de uma embaixada que é considerado território daquele país é um ato de guerra, amado? Porque, na verdade, é o seguinte, o que está sendo colocado aí? Né? Uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é como chegou para a gente. Gente, toda distorção se baseia num dado. O mais interessante é que a distorção ela é verossímil. Ou seja, ela faz sentido. Então, por exemplo, foram fazer um protesto, né? Falar de protesto no Brasil, era invasão. Mas eles categorizaram. Sim. Falar de protesto no Brasil dá super certo, porque a gente adora um protesto. Vamos protestar pelos nossos direitos, não é verdade? A gente gosta. O momento é de protesto. Então, veja bem, o que está... Espera aí. Algo foi falado. Antes de concordar ou discordar, eu tenho que entender. O que foi de concreto? Então, algumas pessoas falam assim, então quer dizer que não aconteceu nada? Não, nós não dissemos que não aconteceu nada. Algo aconteceu. Colocaram
dentro da categoria de protesto e já suscita algo de muito emocionante, emocional em nós, né? Só que, na verdade, também, primeira coisa, vamos entender. Embaixada Americana não é um prédiozinho de 2 andarezinhos. As pessoas vão lá fazer um protesto com cartazes, tá? Na verdade, é um lugar que trabalha não sei quantas mil pessoas, é um quartel-general. Segundo lugar, onde estava a segurança? A Embaixada Americana é mega protegida no Iraque, muito mais do que as outras. Então, primeiro, esses seguranças deixaram esse pessoal entrar. E o mais importante, um dos mais importantes, embaixada, consulado, esses lugares assim, chancelaria, esses lugares assim, eles são território do país. Então, na verdade, entrar na Embaixada Americana é entrar em território americano. Isso é um aviso. Na linguagem política, no âmbito diplomático, isso é um aviso. Estamos entrando no território de vocês. Pessoal, não foi protestozinho, foi invasão. Foi muita gente colocando os pés dentro da Embaixada Americana. E detalhe, com a conivência dos seguranças locais. Então a coisa não é simples como estão colocando. Porque falar de protesto, o brasileiro adora. O mundo adora ouvir falar de protesto porque isso evoca direitos, isso evoca minorias, não é verdade? Mas não foi um protesto. Isso foi uma invasão do território americano em Bagdá, com a conivência local. Sim, então, aí vocês veem, gente, o absurdo, que vocês não teve ninguém da imprensa que tivesse a vergonha na cara de dizer que não foi um protesto. Na realidade, foram terroristas, não foi o povo que foi lá reclamar dos Estados Unidos, não foi, em hipótese alguma. Foi simplesmente... foram grupos terroristas financiados pelo Irã. E quem participou foi um deles, né, foi justamente esse que foi assassinado pelos Estados Unidos, porque invadiu o território americano. Meu filho, desce bala, vai fazer o quê? Invadiu o território alheio. Mas também tinha uma pessoa muito importante presente, a invasão. Ah, tá. E quando chegaram, isso é importante também falar, que a mídia não divulgou. Quando os... Cadê? É que eu estou meio fazendo, gente, várias coisas ao mesmo tempo. Quando esse comandante lá, terrorista, chegou lá na embaixada, sabe que as forças iraquianas, porque isso, gente, foi no centro de Bagdá, não foi em qualquer lugar, foi no centro de Bagdá, tá? Então, quando esse comandante terrorista dessa milícia xiita financiada pelo Irã chegou lá, para invadir a embaixada americana, sabe o que o exército iraquiano fez, as forças de segurança? Abriram passagem! E sabe por que eles abriram passagem para um terrorista financiado pelo Irã, comandante da célula do Hezbollah no Iraque? Sabe por que eles abriram passagem? Porque teve outra autoridade muito importante presente nesse ato de invasão à embaixada. Sabe quem era? O Conselheiro de Segurança Nacional do Iraque. Volto a repetir. O Conselheiro de Segurança Nacional do Iraque esteve presente, ingressou no local invadido sem pedir nenhum tipo. E ele, inclusive, aprovou. Tem tudo isso na imprensa. Tem tudo isso na imprensa. E simplesmente não tomou postura nenhuma. O Iraque não socorreu, não mandou nenhum socorro à embaixada. Então, entendam bem. O Irã, através das suas milícias, invadem o território americano, né, através da embaixada. E o governo do Iraque também está presente na invasão e nada faz. Gente, isso é um ato de guerra, não tem o que se reclamar, não tem o que se falar. E outro detalhe importante que eu esqueci de falar para vocês e não devia ter esquecido. Quando os Estados Unidos fizeram aquele ataque que eu falei para vocês, as 5 bases, olha que notícia interessante que a mídia não deu para vocês. Quando fez o ataque àquelas 5 bases do Hezbollah iraquiano, lá no Hezbollah iraquiano, vocês sabiam que os Estados Unidos avisaram ao primeiro-ministro iraquiano que iriam fazer o ataque contra aquelas 5 bases do Hezbollah por causa da morte do americano? Sim! A imprensa aqui não avisou, mas na Árabe diz que os Estados Unidos avisaram, olha, a gente vai atacar, horas antes do ataque, a gente vai atacar a base por isso, isso e isso. Sabe o que aconteceu? Segundo a mídia, o primeiro-ministro avisou ao comandante, a um dos comandantes desse grupo que é financiado pelo Irã, pelas forças de mobilização popular. O comandante soube, só que o comandante, gente, não avisou absolutamente nada, nadinha.
para os terroristas que estavam nas 5 bases. Então, entendeu bem? Se não fossem esses jihadistas maravilhosos que traíram os interesses do Irã e os interesses do próprio grupo financiado pelo Irã, certamente o ataque norte-americano contra as 5 bases entre a fronteira do Irã, ou melhor, do Iraque e da Síria não seriam tão bem sucedidos. E a imprensa iraquiana está queimando. Gente, vocês tinham que ler jornais iraquianos. Eles estão queimando a beça. O primeiro-ministro está sendo chamado de traidor. Esse comandante que não deu o aviso para aqueles comandantes daquelas outras bases, né, que acabaram de ser atacadas, até porque atacadas, isso, gente, não estou falando do ataque, estou falando do ataque antes do dia 31, tá? E por causa disso, importantes membros do Hezbollah foram assassinados pelos Estados Unidos como retaliação pela morte do americano. Então, segundo alguns jornalistas iraquianos, o que aconteceu dessa traição, que fundamenta essa traição, a justificativa é a seguinte: isso é a imprensa iraquiana, não sou eu não, tá, gente, que está falando, eu vou colocar o link aqui. A imprensa, parte da imprensa iraquiana acusa o primeiro-ministro e o comando dessa milícia que é financiada pelo Irã e acabou traindo o Irã. Eles dizem o seguinte, que o grupo agiu de uma forma a tentar fazer uma cortina de fumaça, permitindo esse problema com os Estados Unidos, né, de deixar que os Estados Unidos bombardeassem, para a questão ir, digamos, ir se tornando mais complicada, a escalada de tensão aumentar, porque o objetivo deles maior era criar uma tensão bem agigantada para esconder a revolta que a população estava tendo em relação ao Irã. Então, a direção desse grupo terrorista resolveu trair os seus pares, né, que estavam nas outras bases, não contando que os Estados Unidos iriam bombardeá-los, porque assim iria sair da mídia e do foco, inclusive internacional, os protestos que a população pobre, barbarizada do Iraque vem fazendo contra a influência iraniana, porque como o grupo é financiado pelo Irã, a traição se justifica assim: olha, gente, a gente é financiado pelo Irã, vamos deixar os Estados Unidos atacar essas bases e nossos amigos morrerem, porque assim o Irã vai sair da pauta de estar mandando fuzilar a população e tudo mais. Porque entendam bem, gente, como eu falei no início, o Irã sempre apresentou o general terrorista, o Soleimani, como... Ai, meu Deus... Calor, gente, tá demais aqui. Tem que botar um ar-condicionado. Muito calor. Sempre apresentou como salvador do Iraque. Ele simplesmente transitava por todas as regiões no tempo do Estado Islâmico e tudo mais. Então ele foi colocado como assim um manda-chuva no Iraque, e era o que estava de fato acontecendo. Quem mandava no Iraque era o Irã. Então, assim, dizer que o Trump fez um ato de guerra, fez um ato terrorista, isso não é verdade. Isso não é verdade, porque ele apenas respondeu... Ah, e outro detalhe, eu tenho aqui alguns artigos no mundo árabe muito interessantes, em que os articulistas árabes dizem: pomba, cadê o Trump? Ele não está vendo que quem está mandando lá no Iraque é o Irã? E ele vai deixar o ataque à embaixada, ele vai deixar tudo isso passar fácil, né? Porque quanto mais o Trump avisava eles continuavam atacando. E acabou dando no que deu. Então, quando a imprensa... a Luísa está pedindo para colocar no YouTube. Eu vou colocar. Gente, quanto tempo tem de live? Que eu já me perdi. Olha, mais uns 15 minutos aí tá bom, pra você falar. Sim. Porque, 15 minutos. Então, o que acontece? Aí a gente vê articulista dizendo: mas... Como eu vejo os da Globo, como é que eu mando? Marcelo Lins. Gente, aquele Marcelo Lins. Marcelo Lins da Globo disse o seguinte: mas, gente, ele era considerado um herói nacional no Irã. Sim, ele era um herói nacional e possivelmente ele ia vir a presidente. Sim, possivelmente ele iria vir a presidente lá do Irã. Só que tem um detalhe, queridos: Hitler também não era considerado um herói nacional?
e vejam o que aquele maldito fez. Então, dizer que que um terrorista não pode ser assassinado porque era um herói nacional, não bate, porque a gente sabe que genocidas também são heróis nacionais onde há uma cultura doentia. E a verdade seja dita, sem xenofobia. Eu respeito a parte da população iraniana que respeita as culturas alheias. Então, eu respeito. Mas os milhares de iranianos que saem às ruas, como saíram às ruas pedindo morte aos Estados Unidos, queimaram bandeira dos Estados Unidos e tudo mais, fizeram horror lá. Eu não consigo respeitar quem perde o genocídio de um outro povo. Né? Então, a gente sabe que em toda cultura existem os doentes, os fascínoras e tudo mais. Então, dizer que herói não vai, na realidade, não deve justificar o fato dele não ser executado por ações que ele tomou. Então, esse comandante terrorista iraniano, ele era considerado, eu me lembro que eu li também um artigo israelense, de um articulista israelense muito bom, dizendo que a morte desse terrorista foi mais importante para a paz mundial do que a morte de Bin Laden, que já não era ninguém, cá entre nós, né? E a morte da Abu Bakr, que também já estava, né, caidinho. Então foi mais importante. Sim, gente, se vocês não consideram a morte de um mentor de ataques terroristas que expandia o terror islâmico até a África, levando células terroristas, e que, graças a ele, nós, aqui no Brasil e na América Latina, temos um grupo narcoterrorista, o Hezbollah, aí na fronteira, a gente sabe como é que está a situação e tudo mais, a gente sabe que o Hezbollah também está atuando lá no norte do Brasil, inclusive em Roraima, né? O pessoal não está nem aí para a fronteira, para que a gente vai se preocupar com fronteira? Mas, queridos, vou dar um aviso a vocês, já tem artigo acadêmico de anos e anos denunciando que o Hezbollah mantém uma atividade de extração de pedras preciosas em Roraima. Quem me falou isso não foi inteligência, não foi Polícia Federal, nem as redes, que está cheio de especialista de porcaria, né? Eu soube lendo artigo acadêmico de anos atrás mostrando que o Hezbollah já estava com toda uma rede clandestina, ilegal, ilícita, que justamente fazia a extração de pedras preciosas lá de Roraima. Aí eu fico triste quando eu vejo brasileiro, de modo geral, abandonando o estado de Roraima e dizendo abre as fronteiras, deixa entrar todo mundo, vamos ser bonzinhos e tal, quando não querem que o Brasil implante um sistema de controle eficiente lá, rígido, nas nossas fronteiras em Roraima. E está entrando tudo quanto é tipo de gente, do Hezbollah, das Farc, e o Brasil, muito em breve, vai ter surpresas tristes, né? Então, gente, eu não vou me alongar mais hoje. Amanhã eu estou pensando, se vocês me pedirem, vou fazer igual o pessoal do YouTube. Se vocês me pedirem, eu amanhã vou continuar esse assunto, até porque, gente, tem outros assuntos dentro disso que eu queria trazer que não deu tempo, e tem um outro detalhe. Essa noite já teve outro ataque dos Estados Unidos lá no Iraque contra o Hezbollah iraquiano. Se eu não me engano, 6 terroristas foram mortos, ou seja, a situação vai se alongar. E um detalhe, para quem falou que ia ter a Terceira Guerra Mundial, não posso acabar lá sem falar nisso. Gente, China, gente, se contenham, tá? China, todos, assim, os países de modo geral condenaram, tá? A ação. Mas nenhum país bateu de frente. A Terceira Guerra Mundial está longe, pelo menos em relação a isso, né? A Rússia falou, olha, toma cuidado, liga para um, liga para outro e tudo mais, não vamos piorar a situação. A França também ficou preocupada, a Alemanha foi super neutra, tá? A Alemanha, porque a Alemanha sabe que é uma jihad, né? Enfim, não vi na imprensa árabe, nem na imprensa ocidental. Gente, cadê os aliados? Os aliados do Irã estão atolados no Iraque, Síria e Líbano. Tá? E outro detalhe, só quem pegou pesado, sabe quem foi que pegou pesado? Isso, estão pedindo live, eu acho que eu vou fazer amanhã, legal. Sabe quem só pediu? Sabe o que eu vou falar da live amanhã também? Vejam só. Sabe só quem pegou pesado mesmo com o Trump? Foi um carniceiro turco.
chamado Erdogan, um carniceiro turco que quer fazer o seu novo, quer ser um novo sultão aí, né? E abarcar aí com seu poder maligno o Ocidente. O Erdogan foi aquele que pegou mais pesado e falou a beça, tirando o Irã, é lógico que o Irã disse que vai fazer jihad e tudo mais, enquanto o Trump disse, olha, ele já devia ter morrido há muito tempo. O Trump é o máximo, né? O Trump, realmente, terrorista, gente, sim, terrorista. Aliás, em 2007, o terrorista falou que queria morrer como mártir. Então, o Trump foi só um enviado de Alá para cumprir a vontade do mártir. Ele está sendo chamado hoje de mártir. Ele, em 2007, falou, queira lá que eu seja pela causa do Islã e tal. Então, quem Alá usou para detonar e levá-lo para as 72 virgens foi justamente o Trump, foi um enviado. Assim como o Al-Qaradawi, um dos maiores líderes sunitas, disse que o Hitler foi usado por Alá para cumprir juízo contra os judeus, Al-Qaradawi, o líder... já vou terminar. Ele está mandando eu terminar, sim, tá? Você tem que deixar com gostinho. Gente, não vou terminar. Sim. Mas terminou só isso aqui. Então, como o Al-Qaradawi disse que o Hitler foi usado por Alá para acabar com os judeus e que não fez o trabalho perfeito que os muçulmanos têm para acabar, então, o mesmo não tem nada a ver, cá entre nós, né? Mas o Trump fez um bom trabalho, eu pelo menos assim considero. E terminando, o único que deu crise foi o Trump, mas sabe, o Trump não, o gostinho de quero mais vem agora, foi o Erdogan, mas sabe por quê? Tem uma nova guerra, possibilidade de guerra sendo gestada no Oriente Médio, e a Turquia quer mais que essa questão do Irã exploda, apesar de não ter explodido, ela quer que venha explodir para que a comunidade internacional não fale sobre as tropas turcas que vão ser enviadas para a Líbia e que, segundo articulistas, pode causar guerra envolvendo o Egito, Israel, a Grécia e Chipre, tá? Eu vou falar sobre esse assunto amanhã, porque a maior possibilidade de guerra hoje no Oriente Médio não vem do bombardeio dos Estados Unidos em retaliação ao Irã, que já está sendo avisado há anos. A maior ameaça de guerra vem do sultão Erdogan, por causa do olho na grana, do petróleo, né? Lá na Líbia e outras situações que amanhã eu trago para vocês. Se vocês gostaram, peçam que amanhã tem mais live. Peçam. Uma das coisas que eu estou conseguindo aprender aqui, uma coisa básica que pode fazer toda a diferença, que vai ser chave de leitura para tudo que está sendo, e que vai, né? A gente espera que amanhã seja colocado. Uma coisa que eu consegui entender, gente, ver se vocês chegaram junto comigo. Estamos tratando de um T, 2 R's, né? Orista. Me parece que é isso. A questão começa por aí. Porque quando você for entender, quando você for compartilhar esse tipo de informação, vai ter gente que vai vir cheio de mais, e querendo falar mal dos Estados Unidos e querendo defender os oprimidos do Oriente Médio. A base, estamos tratando de T, 2 R's, orismo. Esse cara que morreu, como é que é o nome dele, que eu não sei falar? Era um T, 2 R's, orista. Então, eu acho que essa é uma chave de leitura. Começa a pensar nisso de hoje para amanhã. Gente, matéria dada é matéria estudada. Sabe para que serve o sono? Sono não é só para descansar, não. O sono é para você pegar o que você aprendeu hoje, processar durante a noite e amanhã aquilo vai estar na tua cabeça aprendido e apreendido, tá? Então pensem nisso, anota se tiverem que anotar, dá uma olhada de novo, 2 minutinhos na live, para isso ficar na tua cabeça. O horário tá ótimo para fixar matéria, fixar conteúdo, porque nós estamos bloqueados, tá bom? Estamos a ser bloqueados. Então, ajudem a gente aí, tá bom? Se der, amanhã a gente vai fazer mais aí. Tá? Gente, tchau, tchau. Obrigada pelo carinho, pelo apoio. Até amanhã, porque eu tô vendo que vai ter live. O pessoal tá pedindo, a gente vai obedecer. Tchau, tchau, gente. Tchau. Muito boa noite a todos. Desculpa por eu não dialogar aí com vocês. Valeu. Mas eu não estava enxergando nada. Beijo.